Então vamos lá. Dá um enter aqui. Ich verstehe die Antwort. Ok, qual é a tradução dessa frase? Eu entendo, eu sei a resposta. Não, eu Peraí. entendo a resposta. Então, tem a diferença. Eu entendo ou eu sei você Eu quer dizer? entendo, Então eu tá certo. entendo a resposta. Eu entendo a resposta. Ich verstehe die Antwort. Então, sei lá, supondo que alguém respondeu algo e você entende porque ela respondeu aquilo. Ou então você vê a resposta de alguma coisa no final do livro, alguma coisa assim, num livro que tem resposta. Aí você, ok, ich verstehe die Antwort. Tipo, eu entendo meio que o porquê dessa resposta, né? E se for eu sei a resposta? Ich weiß die Antwort. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß die Antwort. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß die Antwort. Frau Novak, Sie ist eine gute Tänzerin. Ok, vamos devagarinho. Frau Novak, tipo, Eu usei também. você usou também Vou isso? usar em todas agora. Também usei Frau Novak. Tá, vamos lá. O que é que significa Frau Novak? Senhora Novak. Muito bom. Senhorita, no meu caso. É. Qual é a conjugação ali do verbo? Por que tá assim? Sind, porque o Frau conjuga que nem o. Qual que é? Calma. Sind, porque conjuga. É que eu não lembro. É, sind, porque conjuga igual o eles e elas. Quando tá em Z no maiúsculo. Então, na verdade isso é bem comum, tá? O que aconteceu aqui que você escreveu é bem comum. Olha só, mas quando você fala Frau Novak, você está falando de uma outra pessoa dela? Ou você está se dirigindo a alguém? Frau Novak? Senhora Novak? Como é que seria isso? Se você Falando tivesse que, dela, se falando você dela tivesse, pra alguém. se você tivesse que substituir Frau Novak por um pronome pessoal, qual pronome pessoal seria? Z. Sie, que Como significa? ela. A senhora. Sie, que significa a senhora ou ela? A senhora. Nesse caso. Eu coloquei pra ser a senhora, você respeita que eu coloquei? Tá bom, Tá, aquelas. mas olha só, esse Sie que você está pensando não seria o Sie você se dirigindo a alguém? Que é o Aí eu você? teria que estar me dirigindo à pessoa Com pra certeza. fazer isso? Ah, entendi. Não tem formal para ela. A palavra ela, que é aquela pessoa que está lá, não existe uma versão formal para o pronome ela. Existe a versão formal Tá. para o pronome du, que é você. Você aqui no tete a tete conversando com alguém, se for um conhecido e etc., du. Se você quiser tratar com respeito, sie, né? Você olhando para a pessoa aqui, para uma ou mais. Só que aqui você queria dizer ela, ou seja, Frau Novak, ela é uma boa dançarina. Então seria ist? Ist eine gute Tänzerin. Ist. A Aina tá correto, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Por quê? É porque é um assunto que a gente não teve ainda, que é a declinação de adjetivo. Então, nem se preocupa, porque como não teve tema, ainda não teria como saber, né? O Aina tá certo, porque você queria falar dançarina. Então, Frau Novak ist eine. No adjetivo aqui, a gente vai colocar a letra E. Gute. Tá. Porque tem que declinar. Tem que alterar o adjetivo, né? Frau Novak ist eine gute. E agora, dançarina. Dançarina, você chegou a pesquisar no dicionário essa palavra? No Lio. Ok. E aí, quando você pesquisou lá, estava escrito assim ou tinha alguma diferençazinha? Algo Eu não diferente? lembro, eu acho que eu pesquisei. É, não, acho que eu pesquisei isso. Eu escrevi errado? É, porque tem um laut aqui. Umlaut. Ah, fica assim. Ah, então é Tänzerin. Genau. Tänzerin. 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 E fala pra moça de novo aí? Tänzerin. Genau. Na sílaba tônica fica no início. Tänzerin. Tänzerin. Beleza. Ich gern kennen Sie. E aí, qual seria o sentido dessa frase? Gostaria de conhecê-la? Hum, Você queria falar, eu gostaria de conhecê-la, de conhecer Eu ela? não lembro agora o que eu queria falar. Então, esses temas a gente não viu ainda, porque a gente está bem no comecinho, Acho que era isso que eu tá? queria falar. A gente ainda não teve.
verbos modais e alguns temas que são necessários para você escrever essa frase, mas eu vou escrever aqui embaixo. Eu gostaria de conhecê-la é Ich möchte. Uhum. Eu gostaria. Gente, Ich möchte sie. O ela vai permanecer assim mesmo, né? Ich möchte sie. Aí tem o verbo que é conhecer pela primeira vez. Kennen, lernen. ah, Que a gente viu no texto, né? Ich möchte sie kennenlernen, que é eu gostaria de conhecê-la. tá. Aí tem uma diferença entre o verbo kennenlernen e o verbo versus kennen. Kennenlernen, se eu for falar de uma maneira bem simplificada, é o conhecer pela primeira vez. Era tipo assim, ó, sei lá, se você quiser conhecer Paris, né? Gostaria de conhecer Paris. Ich möchte Paris kennenlernen. Eu gostaria de conhecer Paris. Agora, supondo que você já conhece Paris, aí você fala Ich kenne Paris. Você também pode usar para pessoas, né? Você pode falar Ich möchte sie lernen, igual a gente colocou aqui em cima, né? Mas aqui embaixo, Ich möchte sie kennenlernen, eu gostaria de conhecê-la. Se você já conhece ela, Ich kenne sie. Eu a conheço. Então, tem essa diferença entre kennenlernen e o verbo kennen. Isso aqui a gente pode apagar. Deu para entender ou tá um pouco confuso? Deu para pegar? Deu pra Eu entender. entendi. Eu tô com uma dúvida, tá me confundindo muito, que eu vou estudar depois, tá? Você não precisa, pra não comer o tempo da aula, mas, tipo, como que fala o gern de andar? Eu tô confundindo gostar com o ir. Isso que tá me dando um nó na cabeça. Ah, ok, então vamos lá. Esse no final aqui é facultativo, tá? Do Guiana, você pode escrever só assim, sem a letra E, ou com a letra E. Né? As duas versões são aceitas. Sem ou com. Beleza, vamos colocar sem por enquanto. Então aqui o verbo gehen, que é ir, termina com EN. Então vários verbos alemães no infinitivo terminam com EN aqui, né? Ir, né? Então EN aqui está no infinitivo o verbo. Então aqui é gehen. A pronúncia é tipo assim, ó. É como se fosse assim, ó. Ge e depois você faz o N em alemão. Gehen. Gehen. Gern. Genau, gehen. E o outro é gern. É como se fosse assim. Gern. Uhum, com as do R. É só que um Gern. pouco mais rápido. Gern. 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 E o verbo gehen. Gehen. Ok. Aí no uso, como essa palavra aqui não é um verbo, ela não vai vir ali na segunda posição da frase, porque normalmente o verbo em alemão, numa frase normal, numa Hauptsatz, que a gente vai estudar ainda também, o verbo vem na segunda posição. Por exemplo, ich gehe heute ins Theater. Então, hoje eu vou no teatro. Ich gehe heute ins Theater. Aqui o verbo gehen, que é o verbo está na segunda posição. Eu vou hoje ao teatro. Então, em alemão tem essa regra de que numa Hauptsatz, que é uma frase principal, né? O verbo vem na segunda posição. Ich gehe heute ins Theater. Já essa palavra aqui, gern, ela não pode ficar aqui na segunda posição no lugar do verbo. Aí você pode falar assim, ó. Ich gehe gern ins Theater. Que é, qual é a tradução dessa segunda frase? Eu gosto de ir ao teatro. Perfeito. Tradução livre, eu gosto de ir ao teatro. E você aplicou o que a gente viu hoje, né? Você ia falar, eu vou com prazer ao teatro, mas você pensou, vou traduzir de forma livre. É. Exato. Eu gosto de ir ao teatro. Esse primeiro eu vou hoje ao teatro. Correto. É que pra mim deveria ser com o R, mas tudo bem. Mas o que com R?
Porque o verbo ir não é com R? O outro é o tipo, eu gosto. Não, peraí. O verbo ir é com R, mas o R onde? Não, esse R aqui, gen. O outro é gen. Não, então. Isso aqui não é o verbo ir. Isso aqui é a palavra de bom grado. Ah, então você. Ah, eu pensei que fosse o contrário. Primeiro fosse o de Não, bom não. grado e o segundo o ir. Por isso que eu confundi tudo. Não, não. O primeiro é o verbo ir, né? Ah, por isso eu inverti total na minha cabeça. Pra mim era o oposto. Não, Agora não. fez sentido. Tá. Agora eu entendi. O primeiro é o Obrigada. verbo ir, de boa. O primeiro é o verbo ir e o segundo é o de bom grado. De bom grado, com prazer. Ah, agora vai ficar fácil na minha cabeça. Eu tinha invertido as ordens. Ok. Uhum. E aí eu falei que o verbo em alemão, normalmente, ele vem na segunda posição da frase. No tipo de frase que a gente chama de Hauptsatz. Ich gehe heute ins Theater. Eu vou hoje ao teatro. Aqui tem um verbo na segunda posição, depois você pode colocar o gern para mostrar esse sentimento, né, de com prazer e tudo mais. Ich gehe gern ins Theater. Eu vou com prazer ao teatro ou eu gosto de ir ao teatro. Beleza? É bom deixar isso aqui no doc para vocês, né, porque aí vocês Ai, querem boa. revisar, beleza. Kennenlernen versus Kennen, a gente já conversou. A gente pode então continuar com correção. Ok. Du hast keine Fragen von mir heute. Ó, o que é que você quer dizer aqui? Você não tem pergunta pra mim hoje. Não tem nenhuma pergunta. Ah, para mim, você quer dizer para mim? Von mir. Uhum. Mas é porque o from normalmente é uma preposição para origem, uma das funções, né? Tem outras funções, mas um dos sentidos que from tem é para mostrar a origem de alguma coisa. Então, von mir é como se fosse assim, de mim, De mim. que está vindo de você. Mas Entendi. era o que você queria falar ou não? Não, eu queria falar, você não tem nenhuma pergunta pra me fazer hoje, né? Ah, ok, ok. Du hast keine Fragen. Aqui tu colocou Fragen no plural. Tu queria falar no plural, nenhuma pergunta. Ah, não, eu queria falar no singular. Ok. Du hast keine Frage. Ó, É, für mich seria o, o para mim seria o für mich. für mich. Ah, Genau. Só que ali o für mich dá a ideia de em favor de você. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Du hast keine Frage für mich, du hast keine Frage für mich heute. A palavra heute, normalmente, como por ser informação temporal, a gente vai colocar ali na primeira ou terceira posição da frase. Du hast heute keine Frage für mich. A gente vai estudar isso também, mais no futuro. Informação temporal, você coloca na primeira posição ou na terceira, via de regra, dependendo do tamanho da frase, de outras informações. Mas, a princípio, numa frase simples, informação temporal na primeira ou na terceira posição. Du hast heute keine Frage für mich. Se fosse uma pergunta e você quiser falar um Oda no final, pode. Porque esse Oda aqui vai ser o nosso né. Du hast keine Frage für mich, Oda? Você não tem nenhuma pergunta para mim, né? Du hast keine Frage für mich, oder? Né? Uhum. Es nieselt gerade. Perfeito. Perfeito. Qual o significado? Tá nevando agora. Nevando? Ah, não, eu sabia, era coisa de tempo. Era. Nossa, esqueci. Hum? Nublado? Não. Não tá falando que tá nublado, né? Tá com um verbo ali, não tá com adjetivo, tá nublado. Você tá usando um verbo. Então, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. O que é que seria? Nossa, eu lembro que eu tentei usar uma palavra que eu tinha aprendido durante a lição e eu já esqueci qual que era a palavra agora. Então eu não lembro o que que era o Nia certo. Mas bastando. Bastando. Hum, Tá, você falou, tá nevando, outra possibilidade. tá. Não pode ser chovendo, pode ser. O que que. Chuta comigo. tá. É. Eu tô com- Nia certo. Tá. Ai, não pode ser. Chovendo de. Meu, chovendo, nublado. Ah, garoando? Boa. Tá garoando agora. Tá garoando agora.
Essa frase aqui ficou interessante. Que eu quero saber o que é que você quis colocar ali, né? Gente, de novo, eu esqueci o que era Lloyds. É porque eu lembro que nessas últimas eu tentei pegar as coisas que eu tinha aprendido na lição. Então, você tem alguma coisa que eu esqueci, o Lloyd. Loita pessoas. Ah, é verdade. Ah, você odeia as pessoas, é verdade, lembrei. Ah, então tá certo. Porque eu pensei que você queria colocar você tem. Não, Você você quis odeia colocar pessoas. tem. Tá bom. Então tá certo. Aí ele tá querendo corrigir pra tem, ó. Mas não, Uhum. a gente quer odeia mesmo. Você quis colocar odeia mesmo. Beleza. Agora, quer tirar alguma dúvida? Ficou algo pra trás que ficou sem entender? Não, depois eu volto aí e leio as frases corrigidinhas de novo. Tá bom. Maravilha. Agora, Helena. Wir kommen im Kino auch. E aí, o que é que você acha? O que é que você quis dizer? Eu acho que tá errado, mas eu quis dizer que nós vamos ao cinema também. Ah, ok. Nós vamos ao cinema também. Ok. Nós vamos ao cinema também. Em Kino, com M, é informação local. Como assim informação local? É quando você diz que está no cinema. Então, em Kino, no cinema. Entendi. Então, Quando nesse você, caso, quando você quer falar, eu estou no cinema, por exemplo, aí você pode falar, Ich bin im Kino. Vinquino. Aí o im Kino, no cinema. Informação de localização. Mas se você quiser falar para o cinema, aí fica assim, ó, ins Kino. Ah, boa. Vou anotar isso que é importante. É importante. Para o cinema. Gente, eu tô com frio danado aqui, eu tenho que botar uma blusa a mais. Oh, meu Deus. Põe uma blusa. Ai, que delícia, já já a gente vai estar no frio danado A gente também. entende. Tá um Peraí, solão. peraí. Vai lá. Pronto, voltei. É, então, o que é que você quis falar mesmo? Nós vamos ao cinema também? Isso que eu quis Ok, dizer. ok. Uma forma de você falar isso é, por exemplo, wir gehen auch ins Kino. Perfeito. Agora eu pensei que eu deveria ter usado esse ge. Aqui é com N, né? Porque É. wir gehen auch ins Kino. E aqui para o cinema. Não, o comem também não estaria errado, não. Dá para falar também. Imagine só que você pô, a gente também vai junto pro cinema. A gente também vai com vocês pro cinema, junto, no sentido de junto, né? Wir kommen auch mit ins Kino. Wir kommen auch mit ins Kino. Dá pra falar assim também. Só que fiquem tranquilas que são assuntos que a gente não viu ainda, né? Preposições, esse mit aqui, prefixo de verbo, enfim. A gente vai ver. Ich tanze gern. Muito bom. Falta só um detalhezinho para corrigir. Que detalhe seria esse? Não, esse G não seria maiúsculo, então não sei. O que que não seria? Esse G. O G não seria maiúsculo? Ele seria? Não, o G não seria maiúsculo. É outra coisa que a Ah, gente vai fazer. por isso, estou tentando. Mas tem a ver com isso que você falou. Pode falar, Sofia. Ai, então esse não deveria ser maiúsculo T? É o T. Por que que não? Eu. Não. Ah, porque é verbo, ou não é É substantivo. verbo. Porque é verbo. Sim. E qual é a tradução aqui dessa frase? Eu gosto de dançar. Perfeito. Perfeito. Ihr Arbeit im Brasil. Tá bom. Como é que é Brasil em alemão? Boa pergunta. Brasilien. Exatamente. De novo? Fala aí, Sofia. Brasilien. Brasilien. Genau. Então, Brasilien. Brasilien. Beleza? Quando você tá usando a preposição, né, no Brasil, na Alemanha, Ins. Ah, não. com N, com N, com N.
Ok. E Arbeit. Em Brasília. Beleza. O I aqui significa o quê? E ela trabalha no Brasil. Ela? Não, ela não. E vocês. Vocês trabalham no Brasil, acho que é isso que eu quis dizer. Muito bom. Agora só a conjugação do verbo aqui que a gente vai ter que alterar. Por quê? Porque a gente teve na última aula que quando o verbo, a raiz, por exemplo, a gente tem esse verbo aqui, ó. Arbeiten. Qual é a raiz desse? Esse verbo significa o quê? Primeira coisa. Trabalhar. Beleza, trabalhar. E qual é a raiz desse verbo? Arbeit. Muito bom. Então, para a gente ter a raiz, a gente vai ter que tirar só o T ali, né? Arbeit. Muito bom. A partir da raiz do verbo, a gente vai conseguir ir conjugando esse verbo para o is, para o do e assim por diante. Só que você quer usar o ia, que é vocês. Qual é a letra? Qual é a terminação que a gente coloca aqui para esse pronome ia? N. Via de regra, qual é a letra que você tem que colocar ali para a conjugação do pronome ia, que é vocês? BT, não é? Oi? T, não é T. T. Normalmente é T. Normalmente é T. Correto. Só que aqui agora a gente vai ter que colocar uma letra E. Por quê? Sim, eu lembro disso. Porque a raiz do verbo termina com T. Verdade. Eu lembro disso na apostila. Isso. Então, para os verbos que a raiz termina com T, vai ter que colocar a letra E antes das terminações com T e ST. Lembram disso ou não um pouco assim? Não, eu lembro. Eu esqueci na hora de escrever, mas eu lembro disso, sim. Tá bom. E a lição a gente acertou quase tudo também. Tipo, acho que pegou mais na hora de realmente pensar em escrever frases, sabe? Mas o jeitinho dos Verdade. exercícios a gente conseguiu pegar muito bem. É porque, na verdade, na hora de escrever frases, é um processo ativo mais forte, né? Tem que pensar Uhum, alemão, exato. né? Mas é bem eficiente. A longo prazo, é Não, eficiente. a lição eu achei muito boa. A gente vai longe. Não, a lição fazendo isso realmente sempre. é muito boa, muito completa. Pega tudo. Frau Novak ist scharf. Ai, ai, que onda. A Helena acha que ela tá num filme dos anos 70. Tem que Ela tá nos romantizar anos assim, né? 60. Ah, ai, ai, pior que é mesmo. Sie heißen Sophia. Sofia. Beleza. E aí, qual é a tradução dessa frase aqui, de baixo? Eu quis dizer, tipo, a senhora se chama Sofia. A senhora é uma pessoa que está lá distante, ela ou Não, é tipo você formal, eu quis dizer. você está olhando para a pessoa, é isso? Se dirigindo a ela. É, E você está afirmando só assim, ó, a senhora se chama Sofia. aham. Mas por quê? Você tá falando? Vai me saber, porque eu quis. Livre-arbítrio. Não, tá bom, não tem problema não. Não tem problema. Então, tá quase correto. O que é que a gente tem que trocar nesse verbo aqui? O N. Exatamente. Sie heißen Sofia. Aí, assim, ficaria no contexto, daria para fazer isso aqui, ó. Esse Oda que a gente colocou ali em cima. Sie heißen Sofia. Né? Boa, Aí, Sofia. no contexto, fica melhor. Tá top. Beleza. Sie wohnt... Já vi que esse I seria com N. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. E a palavra aqui, que ele tá colocando... Na verdade, você colocou bem, né? Porque em alemão eu aceito dessa forma que você colocou, mas também com I, no lugar do Y aqui. Mas você colocou certo, o dicionário era no português. Bom. Não? Sie wohnt está correto. Sério que eu acertei? Eu não olhei. Tá Eu certo. falei, vai estar errado. Que bom. O que é que significa Sie wohnt in Tokyo? Ela mora em Tóquio. Perfeito. Muito bom, gente. Missão cumprida com sucesso aqui nas frases. Perfeito. Agora a gente vai entrar no próximo capítulo.